Resumo do livro, em A Única Coisa. Autor, Gary Keller e Jay Papasan. Resumo inicial. A Única Coisa, livro de Gary Keller e Jay Papasan, responde por que algumas pessoas têm mais sucesso que outras, sendo que todos têm o mesmo número de horas em um dia. Gary Keller notou que os resultados extraordinários estão diretamente relacionados com o foco, ou seja, quanto mais específico ele for, melhor o resultado. Para o autor, as pessoas bem-sucedidas são mais bem-sucedidas porque acabam fazendo menos coisas, porém com mais intensidade. Nossa cultura diz o contrário: quanto mais cheia for sua agenda de tarefas, mais bem-sucedido você será. Assim, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, porém não são produtivas. Quando o sucesso não vem, as pessoas ficam frustradas e começam a se contentar com menos, mas a verdade é que o sucesso é bem mais rápido e simples do que parece. Sobre os autores. Gary Keller é um empreendedor e autor norte-americano. É o fundador da Keller Williams, que é a maior agência imobiliária do mundo. Atualmente é considerado uma das maiores autoridades mundiais em negócios imobiliários. Jay Papasan é executivo de negócios e coautor dos 3 livros de Gary Keller. Papasan é vice-presidente e diretor executivo da Keller INK, o braço editorial da Keller Williams. O problema com a verdade. A vida é muito curta para correr atrás de unicórnios e é muito preciosa para contar com amuletos da sorte. Segundo o autor, as verdadeiras soluções para os problemas normalmente estão escondidas em nossa vista, mas, infelizmente, elas costumam estar escondidas embaixo do senso comum que não faz o menor sentido. Você já deve ter ouvido sobre a metáfora do sapo na panela de água fervente. Jogue um sapo numa panela de água fervente e ele vai pular de lá imediatamente. Mas, coloque um sapo em uma panela de água fria e aumente sua temperatura constantemente que ele vai cozinhar até morrer. É uma mentira. Pode até parecer uma verdade, mas é uma mentira. Com o passar dos anos, mitos e meias-verdades foram espalhados por aí e acabaram parecendo verdades absolutas, então nós começamos a tomar decisões com base nisso. Segundo o autor, o desafio é perceber que, assim como os mitos, o sucesso também tem suas mentiras. As 6 mentiras entre você e o sucesso. Existem 6 mentiras que acabam entrando na sua cabeça e te guiam na direção errada. Se você quer maximizar seu potencial, você precisa garantir que vai ficar longe dessas mentiras. São elas. Tudo tem a mesma importância. Multitarefas. Ter uma vida disciplinada. Força de vontade está sempre ativa. Uma vida equilibrada. Grande é ruim. Tudo tem a mesma importância. Igualdade é um ideal a ser perseguido em nome da justiça e dos direitos humanos. Contudo, no mundo real, as coisas nunca são iguais. Não importa como os professores dão suas notas, por exemplo, 2 alunos nunca são iguais. Não importa quão talentosas sejam 2 pessoas, elas não são iguais. Segundo o autor, igualdade é uma mentira e, entender isso é a base para todas as grandes decisões. Quando você tem muita coisa para fazer no dia, como você decide qual vai fazer primeiro? Quando crianças, fazemos coisas conforme é hora de fazê-las. É hora de tomar café da manhã, se vestir, ir para a escola, almoçar, fazer tarefa, brincar, tomar banho, dormir. Quando crescemos, tudo se torna uma escolha. E quando a vida é definida por nossas escolhas, como escolher as melhores coisas? As to-do lists acabaram se tornando muito populares, porém, elas também têm seu lado ruim. As pessoas acabam se sentindo obrigadas a fazer alguma coisa apenas porque está em sua lista de atividades. Empreendedores pensam diferente. Eles têm o olhar voltado para o essencial. Eles pausam apenas o tempo suficiente para decidir o que importa e, em seguida, permitem que o que interessa dirija o dia deles. Empreendedores fazem mais cedo o que os outros planejam fazer depois e adiam o que os outros fazem antes. Empreendedores sempre trabalham com um claro senso de prioridade. Multitarefas. Se fazer a coisa mais importante é a coisa mais importante, por que você vai tentar fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Ser multitarefas também é uma mentira. É uma mentira porque quase todo mundo aceita que é a coisa mais efetiva a se fazer, porém, ser multitarefas não é efetivo nem eficiente. Num mundo de resultados, ser multitarefas vai fazer você falhar todas as vezes. Quando você tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, nenhuma delas vai ficar bem feita. Ser multitarefas é a oportunidade para estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo.
Pessoas realmente podem fazer duas coisas ao mesmo tempo, como andar e falar, ou mascar um chiclete e ler um mapa, mas, diferente dos computadores, nós não conseguimos focar em duas atividades diferentes. Nossa atenção acaba se perdendo e acidentes acontecem. Dois aviões são autorizados a pousar ao mesmo tempo, um paciente recebe o remédio errado, um bebê é deixado sozinho na banheira, o fogão é esquecido ligado. O que todas essas tragédias têm em comum são pessoas que estavam fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e esqueceram de fazer alguma coisa que deveriam fazer. É natural se distrair, mas as multitarefas levam a erros e estresse desnecessários. Quando você tenta fazer muito de uma vez só, pode acabar não fazendo nada direito. Sendo assim, descubra o que mais importa naquele momento e foque sua atenção na atividade. Uma vida disciplinada. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, o sucesso não é uma maratona. Sucesso não requer que você seja uma pessoa disciplinada em tempo integral, onde cada ação que você toma é treinada e controle é a solução para qualquer situação. O sucesso é, na verdade, uma corrida curta, ou seja, um esforço suficiente para fazer algo virar um hábito. Quando sabemos algo que precisa ser feito, mas que não está sendo feito, costumamos dizer eu só preciso de mais disciplina. Na verdade, precisamos do hábito de fazer. E precisamos de disciplina suficiente para construir o hábito. Em qualquer discussão sobre sucesso, as palavras disciplina e hábito sempre se cruzam. Embora separadas em significado, elas se conectam poderosamente para formar a base para a realização, trabalhar regularmente em algo até que trabalhe regularmente para você. Quando você se disciplina, você é essencialmente treinando para agir de uma maneira específica. Fique com isso o tempo suficiente torna-se rotina, em outras palavras, um hábito. Então, quando você vê pessoas que parecem disciplinadas, o que você realmente está vendo são pessoas que treinaram punhados de hábitos em suas vidas. Isso faz com que pareçam disciplinados quando, na verdade, eles não são. Ninguém é. Você não precisa ser uma pessoa disciplinada para ser bem-sucedida. Na verdade, você pode ter sucesso com menos disciplina do que imagina por uma simples razão. Sucesso é sobre fazer uma coisa certa, não fazer tudo certo. Você só precisa descobrir o poder do hábito. Força de vontade. Por que você faria alguma coisa da maneira mais difícil? Quando amarramos nosso sucesso à nossa força de vontade, sem entender o que isso realmente significa, nós estamos estabelecendo uma falha. A força de vontade não está sempre disponível para quando precisamos dela. Pense em força de vontade como se fosse a bateria do seu celular. Toda manhã você começa com a carga máxima e, à medida que o dia passa, a bateria vai diminuindo. Força de vontade é como a bateria do celular, limitada, porém, renovável. Nós perdemos nossa força de vontade não porque pensamos sobre isso, mas justamente por não pensar sobre ela. Todos os dias, sem perceber, começamos atividades que diminuem nossa força de vontade. Ela é esgotada quando tomamos decisões para focar nossa atenção, suprimir nossos sentimentos e impulsos ou modificar nosso comportamento para buscar metas absurdas. É como pegar um picador de gelo e abrir um buraco em uma linha de gás. Em pouco tempo, teremos força de vontade vazando em todos os lugares e não vai sobrar nada para fazer nosso trabalho mais importante. Assim como qualquer recurso limitado, mas vital, a força de vontade deve ser gerenciada. Uma vida equilibrada. Nada atinge equilíbrio absoluto. Visto como um substantivo, o estado de equilíbrio é vivido como um verbo. Visto como algo que finalmente alcançamos, o equilíbrio é algo que constantemente fazemos. Segundo o autor, uma vida equilibrada é um mito, um conceito enganoso que é aceito como um objetivo digno e atingível. Para Gary Keller, nós ouvimos tanto sobre equilíbrio que automaticamente assumimos que devemos buscá-lo. O ato de viver uma vida plena e dar tempo para o que realmente importa é ser equilibrado. Resultados extraordinários requerem foco e tempo e, dedicar tempo a uma coisa significa tirar tempo de outra, ou seja, equilíbrio é impossível. O desejo por equilíbrio na vida faz sentido. Ter tempo para fazer tudo e fazer tudo em seu tempo realmente soa bem. Soa tão bem que só de pensar sobre isso ficamos mais serenos e calmos. Se você pensa em equilíbrio como um meio para fazer coisas, você fica desequilibrado quando está longe disso. Fique longe demais do meio e está vivendo nos extremos. O problema de viver no meio, segundo o autor, é que isso te impede de fazer compromissos para qualquer coisa. Em seu esforço para fazer todas as coisas, tudo fica prejudicado e nada recebe a devida atenção.
A razão pela qual não devemos buscar o equilíbrio é que a mágica nunca acontece no meio, mas sim nos extremos, ou seja, o sucesso acontece nos extremos. Grande é ruim. Segundo o autor, essa é mais uma ideia errada. Uma grande oportunidade é melhor que uma pequena, mas um problema pequeno é melhor que um grande problema. Às vezes, você quer o presente grande que está embaixo da árvore de Natal, às vezes, o pequeno. Grande e ruim é uma mentira. Mencione grandes realizações para pessoas e a primeira coisa que elas vão pensar é difícil, complicado, demorado. Por algum motivo, existe o medo que o sucesso traga pressão esmagadora e estresse, que a busca por ele tire o tempo da família e dos amigos. Quando pensamos que grande é ruim, diminuímos nossas ideias para nos sentir seguros porque ficar onde estamos é mais prudente. Quantos navios não deixaram de navegar por conta da crença que a Terra é redonda? Quanto progresso foi impedido porque o homem não deve respirar embaixo da água, voar pelos ares ou se aventurar pelo espaço sideral? Historicamente, nós fizemos um péssimo trabalho em delimitar nossos limites. A boa notícia é que ciência não é sobre adivinhar, mas sim sobre progredir. E sua vida também é sobre fazer progressos. Ninguém de nós sabe nossos limites. Fronteiras podem ser claras nos mapas, mas quando as aplicamos em nossas vidas, elas não ficam claras. Pensar grande é crucial para atingir resultados extraordinários. O sucesso requer ação e a ação requer pensamento. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo e trabalho duro e, como resultado, o que você faz com o seu trabalho determina o que você vai alcançar. E o que você faz é determinado por aquilo que você pensa, então pense grande para atingir grandes objetivos. Resumo final. Resultados extraordinários requerem que você reconheça os mitos que te impedem de vencer na vida. Agora você conhece todos eles e sabe por que eles são mentira. Fique longe dessas mentiras e vá em busca da direção certa.